Episódio 12. Desafios e tendências no varejo. Olá, eu sou Daniel Sakamoto e esse é o podcast da Varejo SA. Aqui você fica sabendo tudo sobre o setor varejista de uma maneira leve e confiável. No episódio de hoje, vamos conversar com Alberto Serrentino, consultor com mais de 30 anos de experiência em varejo e consumo, fundador da Varese Retail, empresa referência em estratégia de varejo e transformação digital. Vamos falar sobre as tendências que vão ditar o ritmo do varejo em 2022 e trazer dicas e insights para ajudar o seu negócio a sair na frente da concorrência nesse momento de retomada da atividade econômica pós-pandemia. Alberto, bem-vindo ao Varejo SA Podcast, tudo bom? Valeu, Daniel, e é um prazer estar aqui com você. Bom, para começar, eu queria que você falasse um pouco sobre sua vasta experiência na área de varejo e consumo, como especialista, consultor, autor de livro, professor, palestrante, conselheiro de empresas. A lista é grande, né? Conta para a gente um pouquinho aí da sua trajetória profissional, por favor. Eu tenho aí mais de 30 anos ligados ao negócio de varejo. Eu comecei muito cedo e passei por várias experiências profissionais no Brasil, no exterior. Depois entrei no mundo da consultoria há mais de 20 anos, sempre com uma orientação para consultoria estratégica e um olhar para o digital. E há quase 8 anos fundei a Varese Retail, que é uma boutique de estratégia de varejo, onde estratégia de transformação digital, né? Ajudamos as empresas aí a interpretar cenário, ambiente, desafios, oportunidades, olhar para o futuro e endereçar sua estratégia, suas prioridades, e obviamente que isso nos últimos anos vem crescentemente sendo impactado e desafiado pela transformação digital e aceleração digital dos negócios. Eu faço palestras também já há muitos anos no Brasil, no exterior, tive por 18 vezes na NRF como palestrante e coordenando painéis. Eu atuo em diversos comitês de aceleração digital e alguns conselhos de administração de empresas de varejo, nessa agenda efetiva de foco na estratégia de transformação e nos desafios para acelerar a inovação nos negócios. Eu também sou ajudei a fundar aí a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, da qual eu sou vice-presidente conselheiro deliberativo, onde fazemos estudos e muita organização dos dados do varejo brasileiro para ajudar um pouco as empresas a entender melhor o mercado e a relevância das principais players nesse negócio. E tive aí algumas passagens em atuações acadêmicas sempre marginais, né? Durante muitos anos fui professor da GV São Paulo, na ESP, em cursos sempre de pós e MBAs, e hoje eu sou professor da USP, Exalc, também no programa de MBA de varejo, mas isso é bem limitado. A minha atuação maior sempre foi no mundo da consultoria e da estratégia de negócios. Eu organizo muitos programas internacionais para levar lideranças e líderes, quer dizer, executivos e empresários de varejo para beberem na fonte de inspiração dos grandes ecossistemas de inovação em ambientes onde se pode buscar referências e provocações para repensar os negócios no Brasil. Então, Estados Unidos, China, Israel, Vale do Silício, NRF, Europa, mais no passado do que hoje, mas efetivamente tentar viver o varejo e os ambientes onde o varejo é transformado para ajudar a projetar o futuro dos negócios no Brasil. Tem uma frase que eu gosto muito, que é pensar simples em ambiente complexo. Você conhece essa frase? Ela é a assinatura da capa, subtítulo do meu livro, o meu último livro, que foi eu tenho alguns publicados, mas foi o último, Varejo Brasil, Reflexões Estratégicas, e é um pouco que um mantra meu. Eu realmente acredito que nós estamos enfrentando ao longo dos anos uma crescente complexidade no ambiente que desafia o varejo a construir sua estratégia de negócio, porque as fronteiras não são mais óbvias, a competição não é mais tão óbvia e direta, surgem novos modelos de negócio, a digitalização desafia os modelos existentes, né? Você tem hoje plataformas, ecossistemas, marketplaces invadindo fronteiras e territórios de negócio.
serviços cada vez mais embarcados no negócio de varejo. Então, a complexidade já é algo crescente. Isso, na minha visão, tem que levar um pragmatismo de simplificar muito o processo estratégico das empresas, ter muito foco, muita disciplina, muita capacidade de endereçar as agendas com prioridades claras e pensar simples, porque o varejo é um negócio que já tem uma complexidade operacional natural pela intensidade humana que esse negócio carrega, e agora se desafia com essa complexidade no ambiente externo e nas mudanças pelas quais o negócio passa. Então, para dentro tem que ser cada vez mais simples, porque senão as empresas e os negócios não prosperam e não andam. Bom, e dentro dessa complexidade aí toda que você citou, a gente traz o elemento aí da pandemia, né? O que você acha que a pandemia expôs para o varejo nacional e o que a gente já pode dizer que aprendemos com a pandemia? Olha, Daniel, eu tenho falado bastante sobre isso, sempre tentando separar, né, o lado cruel e perverso da pandemia, que obviamente é dramático, né, o impacto que ela teve do ponto de vista humanitário, sanitário, social, econômico, em escala global, é brutal. Isso vai ser lembrado por muito tempo e sempre como algo traumático, mas de outro lado, quando nós olhamos o legado da pandemia do ponto de vista de impacto para o ambiente de negócios e para as empresas, ela certamente ao longo do tempo será lembrada como um grande gatilho de aceleração de mudanças. Então, quando se fala, né, o ano passado nós andamos alguns anos em alguns meses, 5 anos em 5 meses, saltamos à frente em coisas que demorariam anos para acontecer. É verdade, é verdade. O que a pandemia provocou foi uma rápida mudança em jornadas de clientes, de consumidores, que obrigou o varejo a uma brutal aceleração na sua agenda de digitalização. Então, não é trivial o que aconteceu e o que está acontecendo como consequência de tudo isso. Porque nós nunca tivemos na história do varejo como negócio nenhuma situação na qual havia consumidores querendo comprar e lojas impedidas de vender. Isso não tem precedentes, nem nas guerras. Se nós voltarmos no tempo, eventos traumáticos são catalisadores de mudança. E se nós voltarmos, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, o pós-Segunda Guerra foi um dos períodos de maior transformação do negócio do varejo. Foi no pós-Segunda Guerra que nasceu o autosserviço e os supermercados, foi no pós-Segunda Guerra que nasceram os shopping centers, foi na pós-Segunda Guerra que nasceu o franchising. O pós-Segunda Guerra ele foi um brutal gatilho de transformação para essa indústria. E o pós-pandemia será também visto dessa maneira. Então, nós estamos vivendo uma aceleração que projetou à frente uma agenda que já vinha claramente acontecendo. É óbvio que esse processo não começou na pandemia, faz décadas que o mundo digital vem contaminando, desafiando e transformando o varejo. O que ela provocou foi um salto brutal. Então, agendas que efetivamente demorariam anos aconteceram em semanas ou meses por uma questão de sobrevivência. As empresas se viram numa situação na qual, eu tenho clientes, eu tenho demanda, eu tenho possibilidade de vender, mas eu não posso operar. Então, eu tenho que buscar atalhos, eu tenho que buscar outros caminhos, eu tenho que encontrar formas e mecanismos de me conectar, de me comunicar, de ativar e de poder vender com lojas fechadas. É óbvio que isso gerou um salto de experimentação, porque o que a pandemia provocou? A pandemia provocou a perda do medo, a pandemia provocou o senso de urgência, a pandemia provocou a necessidade de sobrevivência que empurrou as empresas para um processo de experimentação simultânea que elas jamais teriam tido num cenário mais estável. E óbvio que isso gerou surpresas muito agradáveis, porque as empresas descobriram coisas que nem elas acreditavam que eram capazes de fazer em muito pouco tempo. E aí você começa a despertar um mecanismo que é o efetivo gatilho de transformação, que é a mudança na cultura, que é a mudança nos processos, que é a mudança na maneira como as organizações funcionam, que é uma maior colaboração, que é um maior desprendimento, que é uma menor burocracia, que é uma maior abertura ao erro e à experimentação constante, que é efetivamente soltar as pessoas para testarem muito mais.
E aí você começa a ver que empresas tradicionais passam a se comportar de maneira mais parecida com startups e nativas digitais. E aí o varejo começa a descobrir que ele é sim capaz de se transformar e de conseguir evoluir o seu modelo de negócio, a sua cultura e o seu uso da tecnologia para mudar a relação com o cliente. Muito bom, exatamente esse é o ponto que a gente quer abordar agora. A gente sabe que o impacto da pandemia nas empresas, ele não foi homogêneo. Dependendo do setor da empresa, o impacto foi diferente. Mesmo dentro de um mesmo setor, como por exemplo o varejo, a gente sabe que tem setores do varejo que tiveram impacto positivo com a pandemia, outros que tiveram impacto muito negativo. E a gente sabe também que há uma grande diferença aí entre impacto nas pequenas, nas médias e nas grandes empresas. Como que você vê aí o caminho que as pequenas e médias têm para percorrer para conseguir sair forte aí desse período tão difícil da pandemia? Eu acho que sua premissa aqui efetivamente resume o que nós estamos vivendo. Do ponto de vista econômico e de desafio para os negócios, a pandemia é mais uma crise. É uma crise atípica, uma crise sem referências, é uma crise sem manual, porque todas as crises, quando a gente se confronta e se depara com elas, e o Brasil é uma coleção de crises, né? Você busca referência no passado, você busca o enfrentamento dela com algum tipo de diretriz. Essa não tinha. Então, essa, inclusive, provocou muito mais experimentação e colaboração exatamente pelo seu caráter atípico. Porém, como todas as crises, elas nunca são homogêneas no seu impacto entre setores, mercados e empresas. E aí, o único ponto que eu destacaria, dentre os que você colocou, Daniel, porque é óbvio, né? Se nós pegarmos o ano passado, houve setores enormemente beneficiados pela pandemia. Se nós pegarmos a realidade do varejo brasileiro, o varejo de supermercados, né, o autosserviço alimentar, teve um enorme impulso no ano passado pelo fechamento praticamente por meses do consumo fora de casa, do food service, que drenou a demanda toda para dentro de casa e, consequentemente, favoreceu os supermercados. O setor de material de construção teve o melhor ano da história no Brasil, né, com crescimento robusto e vigoroso. Mesmo os setores que no primeiro semestre sofreram os impactos da pandemia, como, por exemplo, bens duráveis, eletroeletrônicos, telefonia, no segundo semestre foram muito bem. Quando o auxílio emergencial entrou, eles tiveram resultados excelentes, né? Ao passo que, por exemplo, o consumo discricionário, moda, cosméticos, tiveram um período muito difícil sacrificado e o food service sofreu enormemente, né? Então, setores reagiram de maneiras diferentes. Dentro dos setores, mercados reagiram de maneiras diferentes, porque o impacto da pandemia também não foi homogêneo. Teve cidades muito mais afetadas do que outras, que obrigaram a medidas muito mais enérgicas e restritivas. E dentro dos setores e mercados, as empresas também não se comportaram e não reagiram de maneira diferente. Você tem segmentos nos quais houve empresas indo muito mal e empresas indo muito bem. Óbvio, porque as empresas não entram nas crises da mesma maneira, não navegam por elas da mesma maneira, não reagem da mesma maneira e, consequentemente, não saem da mesma maneira. Então, teve empresas que entraram, por exemplo, com uma agenda digital já embalada, com uma infraestrutura já preparada, com todo o trabalho estruturante feito, e voaram durante a pandemia, né? Decolaram muito mais rápido, deram um salto muito maior do que outros que não estavam preparados ou não estavam se preparando para isso. Você tem perfis de liderança e de cultura que conseguem responder de maneira muito equilibrada e consistente a cenários adversos, e tem empresas que reagem de maneira muito mais errática e, obviamente, que pagam preço por isso. Então, o único ponto é o seguinte: isso tem menos a ver com tamanho de empresa e mais a ver com cultura, solidez, fundamentos e liderança. Perfil de liderança, você comentou, né? Perfil de liderança. Porque, Daniel, o problema é o seguinte, vamos lá, quantas pequenas empresas passaram a vender ou a ter uma venda muito mais representativa em canais digitais, porque colheram a oportunidade da pandemia e diversificaram seus canais de venda ou via WhatsApp para atender diretamente seus clientes, ou dentro dos marketplaces, e passaram a conquistar clientes em escala nacional, mesmo tendo uma operação pequena local, e passaram a descobrir novas formas de encontrar e capturar clientes e crescer o seu negócio.
A gente fala sempre muito das desvantagens competitivas dos pequenos, né? Mas isso no mundo em transformação digital é cada vez menos verdadeiro. Primeiro porque a tecnologia se democratizou enormemente e hoje, pelo contrário, é mais fácil você adequar a infraestrutura e os sistemas de uma empresa pequena do que de uma empresa grande, que está cheia de legados, tem uma complexidade enorme na sua arquitetura e tem uma enorme dificuldade de conseguir evoluir ela para modelos mais leves em microserviços, em nuvem, em componentes que possam ser trabalhados mais de forma interligada do que grandes plataformas. Outra coisa, a tecnologia virou serviço, não é mais um produto, você não precisa mais de capital para investir em tecnologia. Pelo contrário, uma pequena empresa hoje acessa a tecnologia de maneira muito fácil em modelos de SaaS ou em startups, que às vezes não conseguem atender uma grande empresa, mas são muito adequadas para pequenos negócios. E, por fim, o que é uma startup? Nenhuma startup nasce grande. Todas elas são pequenas empresas no começo. Por que a gente enxerga as startups como algo sexy, virtuoso e onde muita gente vê futuros grandes negócios e as pequenas empresas estabelecidas não podem ter o mesmo comportamento? Está tudo no modelo mental, está tudo na cultura, está tudo na maneira como as empresas se apaixonam ou não pelas dores dos clientes e fazem disso uma grande alavanca de inovação e de oportunidade de negócio. Então, hoje, é óbvio que a pandemia puniu muito mais empresas, mas aí não vale só a questão do porte, né? Por exemplo, empresas que não tinham liquidez e estrutura de capital sólida sofreram muito mais. Empresas alavancadas sofreram muito mais. Mas isso em qualquer crise. Isso não é simplesmente por conta da pandemia. E, obviamente, vale para as pequenas, vale para as grandes. Grandes empresas, em tese, têm mais acesso a capital e têm um colchão de segurança muito maior, mas não necessariamente, porque tem muita grande empresa que se vê muito sufocada em momentos difíceis, que perde linhas de crédito e não consegue se financiar e acaba sucumbindo, né? Nós vimos isso em 15 e 16 acontecer e vimos de novo no ano passado. Sem dúvida alguma, a capacidade de adaptação das empresas, independentemente do porte, pequena, média ou grande, fez a diferença, né? E como que você avalia o ambiente de negócios do país nesse momento? A gente teve aí, com a pandemia, muitas ações do governo de apoio às empresas. A gente sabe que houve aí linhas de crédito para financiamento, a gente teve flexibilização trabalhista, a gente teve o auxílio emergencial que injetou na economia dinheiro que efetivamente vai para a mão de micro, pequeno, médio e grande varejista. Então, o governo ele reagiu com apoio de entidades como a CNDL, federações de CDL, CDLs e outras entidades que representaram essas demandas do setor empresarial junto ao governo, mas como você avalia o que foi feito e o que ainda temos que fazer para melhorar efetivamente o ambiente de negócios no Brasil? Bom, é sempre muito fácil avaliar as coisas em retrospectiva, né? Quando você está no olho do furacão, as coisas não são tão óbvias assim. Eu diria o seguinte, qual foi a linha de combate do ponto de vista econômico que o Brasil adotou no enfrentamento da pandemia? Foram basicamente 3 linhas de atuação, né? Uma linha de atuação foi proteger o emprego formal, fundamental. A 936, a MP 936 foi determinante, porque se ela não tivesse ido para o ar, nós teríamos vivido um processo de demissão em massa no segundo trimestre do ano passado e que não teria voltado até hoje. Então, o Brasil teve um salto de desemprego pelo emprego informal. O emprego formal foi protegido pela 936. Segunda linha foi crédito e liquidez às empresas, que no começo foi muito difícil, travado, empossado, mas depois chegou. O dos bancos não estava pronto para emprestar. Porque, na verdade, assim, o governo liberou os recursos, mas os recursos não chegavam para as empresas que precisavam, porque você não tinha os canais de repasse e os bancos não estavam repassando. Então, levou um tempo até isso ser ajustado, mas isso também foi fundamental porque foi o oxigênio que preservou as empresas num momento muito difícil e muitas delas com quedas abruptas de receita. O terceiro foi o auxílio às pessoas, que aí foi o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, eu diria o seguinte, ele salvou o ano para o varejo e para a economia brasileira, mas a dose foi alta demais e a gente está pagando um preço por isso.
Para você ter uma ideia das escalas que nós estamos falando, Daniel, o Bolsa Família em 2019, ele distribuiu 33 bilhões de reais para um universo de aproximadamente 20% das famílias brasileiras. Em um ano. O auxílio emergencial, em 6 meses, distribuiu quase 300 bilhões de reais para 40% das famílias brasileiras, que nas regiões Norte e Nordeste chegou a 60%, 65%. Você criou uma bolha de consumo. Então, era importante socorrer quem teve perda de renda e tinha uma enorme dificuldade de conseguir sobreviver, sem dúvida nenhuma. O mundo fez isso, tinha que ser feito de maneira rápida e enérgica. Precisava de um tiro de canhão deste tamanho? Provavelmente não. Isso foi um presente, obviamente, para o varejo no segundo semestre do ano passado, as vendas explodiram, isso aí fez ativar o mercado imobiliário, fez ativar o mercado de construção e reforma, fez ativar o consumo em várias categorias, inclusive duráveis. Em alguns casos, você via famílias dobrando sua renda e, obviamente, passando a consumir isso imediatamente. E foi um grande impulso para a economia. Qual foi a consequência disso? Várias. Primeira, se gastou a munição toda de uma vez. Então, esse ano, por exemplo, não há mais folga fiscal. É por isso que está essa briga agora de tentar encontrar o espaço fiscal para ter algum tipo de auxílio para o ano que vem, porque não tem mais munição, né? Você gastou a munição toda de uma vez. Isso poderia ter sido distribuído no tempo e certamente teria conseguido acomodar melhor as reais necessidades econômicas do país. E isso gerou inflação. Isso foi um grande impulso inflacionário, porque obviamente que as cadeias não estavam preparadas, a indústria tinha tirado o pé completamente e quem importa tinha já revisto todos os seus planos, e quando você entrou com um tiro como esse, dessa magnitude, isso para você ter uma ideia, isso foi o equivalente a mais ou menos 20% de todo o varejo brasileiro no ano de 19, despejado em 6 meses. Então, óbvio que isso gerou um surto inflacionário e nós estamos agora convivendo com ele, né? Porque desestruturou as cadeias de valor de abastecimento, desestruturou setores que não tinham capacidade rápida de reação e acabaram ficando sem capacidade de atender a demanda e, obviamente, os preços sobem. A inflação no atacado é muito maior do que no varejo, porque você teve uma pressão muito grande, desde embalagens até insumos básicos que aumentaram. Isso acabou gerando, junto com a desvalorização cambial, um impulso adicional na inflação, e nós estamos agora com a economia bastante bagunçada. Então, é muito fácil falar disso depois, né? Provavelmente ninguém teria tido essa capacidade de enxergar quão longo seria o ciclo da pandemia, quão intenso ele seria. Ninguém previa a segunda onda e a terceira onda. Então, todo mundo achava que o tiro curto era importante, porque a partir do final do ano estaria tudo controlado e superado, e não foi assim. Então, é óbvio, né, que a gente faz uma análise dos fatos, mas é óbvio que quem tem que tomar decisão no momento como o que nós vivemos no ano passado não pode ser criticado por isso. Realmente é mais fácil olhar para trás na hora de fazer essa análise. Então, agora vamos para a parte mais difícil, né? E aí, para frente, o que o empresário brasileiro, micro, pequeno e médio varejista aí pode esperar pela frente em termos de ambiente econômico, e também quais que são, assim, os elementos fundamentais que o micro e pequeno empresário ele tem que olhar e tem que absorver para o seu negócio daqui para frente para ele tentar se reerguer? Olha, o problema maior quando um empresário precisa tomar decisões de negócio é o cenário instável e incerto. Porque mesmo num cenário difícil, você consegue adaptar o seu negócio e muitas vezes consegue até tirar proveito dele. O pior cenário possível é o incerto, e nós estamos exatamente num momento como esse. Muita incerteza, muita instabilidade, muita turbulência. Isso é péssimo para o mundo dos negócios e para o ambiente dos negócios e para quem tem que tomar decisões de negócio. E o que está acontecendo hoje é que as empresas não estão conseguindo desenhar o cenário, não estão conseguindo projetar um cenário de boa probabilidade, o que empurra
boa parte das empresas para um conservadorismo maior, porque na dúvida e na incerteza, as empresas retraem. Então, nós estamos vivendo um cenário hoje com a conjunção de fatores ruins, que é inflação alta, a inflação voltou a 2 dígitos e ela continua muito forte no atacado, isso é ruim, porque pressiona muito despesa, custo, e os repasses não estão acontecendo porque não tem demanda. Então, senão a inflação estaria maior. Juros subindo, o que vai encarecer o crédito tanto para as empresas como para o consumo. Dólar deveria estar em patamar bem mais baixo, principalmente pelo aumento dos juros, e não está acontecendo pela incerteza, instabilidade e pelo cenário político. E isso, obviamente, compromete a volta da inflação para níveis mais baixos e para a banda da meta, o que dá maior previsibilidade também para o planejamento futuro. Nós temos uma série nós temos cultura de indexação de contratos no Brasil. Então, a inflação passada ela é sempre perigosa no futuro. Nós vamos ter muitas dissídios com fortes índices de reajuste. Nós vamos ter contratos indexados automaticamente que vão pressionar muito o custo de despesa das empresas. Então, isso também não é bom. Ainda temos em algumas cadeias de valor problemas de abastecimento, e aí não é um problema brasileiro, é um problema mundial. Tem um problema de descontinuidade no fornecimento Ásia, China em particular, problema logístico, problema de transporte, problema de container, problema de aumento dramático nos custos de fretes internacionais. E tudo isso, motorista de caminhão no mundo. Tem algumas cadeias um pouco desestruturadas que acabam afetando isso. A inflação está aumentando no mundo inteiro, não é só no Brasil. E nós temos uma enorme incerteza pelo calendário eleitoral, que vai ser muito acirrado, vai ser tenso, vai ser polarizado e vai provavelmente criar um clima muito ruim no Brasil no ano que vem. E, obviamente, que a antecipação disso por parte das empresas olha, na dúvida, protege o caixa, se prepara para um cenário pior. Pode ser que daqui a 3 meses esteja tudo muito mais claro e muito mais otimista e melhor. Não acho que o ano vai ser ruim, mas também acho que não será um ano bom. Eu acho que vai ser mais um ano morno andando de lado, um crescimento moderado, que provavelmente vai gerar uma diversidade grande entre setores e empresas, e que pode mudar para melhor. É mais provável um cenário de mudança de expectativas para uma direção melhor do que para uma pior, mas não se pode descartar que o cenário nos leve também a uma situação pior do que nós estamos hoje. E nós vamos ver com muita instabilidade, incerteza e turbulência. Nada que o Brasil não saiba enfrentar e lidar. Eu diria que tudo isso é muito, muito menos dramático e desafiador do que o que nós vivemos no ano passado com a pandemia. Então, acho que quem sobreviveu e passou pelo que nós passamos no ano passado vai enfrentar o que vem no próximo ano com certeza muito bem. Sem dúvida, o setor empresarial brasileiro, ele mais uma vez se mostrou bem resiliente. A gente consegue a gente consegue atravessar essa crise aí com muitas boas lições, apesar da gente ainda estar com o endividamento das famílias alto, inadimplência subindo. O cenário para 2022 realmente é desafiador, temperado aí com o clima político que você bem falou, que vai ser complexo, mas a gente tem que tentar trazer aí um olhar otimista para o setor empresarial, sabendo que as pesquisas nossas esse ano mostraram que os patamares de venda nas datas comemorativas já estão retomando aí valores pré-pandemia. Dia das Mães já foi assim, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Essa semana a gente está soltando dados aí da Black Friday, mostrando que a Black Friday desse ano vem forte. O Natal também deve vir, o que é um bom sinal aí para o empresário que está buscando amenizar as perdas aí desse período de pandemia. Então, o que é essencial para o empresário não deixar de prestar atenção aí de sinais da economia, sinais das tendências internacionais, para que em 2021 ele consiga, sim, ter bons resultados. O que é essencial para o empresário olhar e prestar atenção com relação ao seu negócio? Eu acho o seguinte: crises fortalecem os melhores, sempre. Porque é muito... Obviamente que no ambiente de bonança e com vento a favor, e quando as coisas estão indo muito bem, a economia está indo muito bem, e o cenário externo está ajudando muito, a agenda fica um pouco mais fácil para todo mundo.
à medida que o cenário vai ficando mais incerto, mais instável, mais desafiador, mais complexo, e que há menos vento a favor ou o vento está soprando contra, você vê aflorar as capacidades das empresas e dos líderes, né? Então, o que eu acredito que independa do cenário econômico, né? A agenda de aceleração digital e de transformação dos negócios vai continuar andando em velocidade forte, independentemente do cenário econômico. O consumidor de 2019 não existe mais. Quem está esperando que o mundo volte a ser o que era em 2009 vai ficar esperando, porque isso não vai acontecer mais. O consumidor mudou, é outro, ele está transformado, ele é mais maduro digitalmente. Assim como as empresas de varejo são empresas diferentes do que eram 2 anos atrás. Então, essa agenda não para, essa agenda não desacelera e não retrocede. Obviamente, a crise depurou muito o mercado, porque houve mortalidade de empresas. Teve muitas empresas que não resistiram no ano passado. Então, vou te dar um exemplo. O setor de food service, né, alimentação fora de casa, foi o que mais sofreu na pandemia. O que mais sofreu, enormemente, né? Teve cidades do Brasil no qual a maior parte do ano eles ficaram fechados. Tiveram que se reinventar, sobreviver, delivery, apps de delivery, plataformas. Uns conseguiram, outros não conseguiram. Mudaram o cardápio, mudaram a operação, enxugaram o quadro, reviram contratos, reviram despesas. E muitos não aguentaram, infelizmente, né? Tivemos uma mortalidade grande. O que está acontecendo agora? Com a vacinação tendo chegado nesse patamar, a flexibilização, a volta à vida social e ainda uma certa limitação nas viagens, principalmente internacionais, pessoas voltaram a frequentar restaurantes e a consumir alimentos fora de casa. Por isso que os números dos supermercados estão negativos esse ano. A oferta é menor do que era e a demanda voltou maior do que era. Os restaurantes estão cheios. Tem muita gente que está faturando mais do que em 19. Então, eu acho que assim, nada é comparável ao que nós tivemos que enfrentar no segundo trimestre do ano passado. A agenda de aceleração e transformação digital continua e vai continuar tracionando. O que é a principal lição que deveria estar no radar de qualquer varejista, né? Obsessão por cliente. Obsessão por cliente. Então, volta o tiro para o cliente, passa a medir indicador de cliente, começa a se preocupar efetivamente com o cliente, jornada, entender mais, conhecer mais, aprender mais, mede mais. O cliente, né? O novo cliente. E gerenciar clientes, porque o varejo gasta muito tempo, recurso, energia e indicadores para cuidar de produto e operações e quase nada para cuidar de cliente. O varejo sabe tudo pelas médias, né? Quantas pessoas em média entram nas minhas lojas, em média de taxa de conversão, ticket médio, itens médios por venda média por metro quadrado, venda média por funcionário. Isso diz muito pouco ou quase nada sobre os clientes. Eu preciso saber, eu sei quanto eu vendi, mas eu não sei quem comprou. Eu preciso saber quantos clientes eu ganho, eu perco e quantas vezes eles voltam e o que eles compram e como eles se comportam. Eu preciso conhecer isso cada vez mais. É isso que vai fazer as empresas serem empresas vencedoras a longo prazo, dominar os clientes, entender mais, conhecer mais, dominar a jornada, ter dados e saber usar os dados. Então, eu acho que esse é um grande aprendizado. A pandemia trouxe isso para o holofote e trabalhe com os jovens, colabore mais, colabore internamente, colabore externamente. Não tenta aprender tudo sozinho, é mais importante aprender rápido do que aprender sozinho. Divide muito mais para crescer, experimenta muito mais, testa muito mais. É isso que vai mudar a dinâmica das empresas e vai ajudar, inclusive, a enfrentar qualquer tipo de adversidade econômica que venha pela frente no ano que vem. Ótimas reflexões, excelente. E seus planos aí para 2022? Alberto Serrentino e Varese Retail, o que tem pela frente aí? Olha, nos vários negócios, as empresas demandando apoio estratégico para interpretar esse ambiente, cenários, desafios e endereçar a agenda. Eu vou continuar servindo várias empresas em comitês de aceleração digital e inovação, em conselhos, para tentar ajudar a provocar essa agenda de transformação. E vão voltar as viagens internacionais. Essa é a grande mudança e novidade do ano que vem, porque depois o último programa internacional que nós conseguimos fazer foi a NRF de 2020, em janeiro do ano passado, e a primeira da volta será a NRF 2022, em janeiro do próximo ano, e a partir daí eu espero que possamos voltar gradualmente aos programas de levar efetivamente lideranças brasileiras para se inspirarem
em outros ambientes onde há inovações relevantes que podem ajudar a transformar os nossos negócios. Então, espero que a China possa reabrir fronteiras, que a gente possa voltar também a Israel, ao Vale do Silício e a outros ambientes onde se possa buscar, né, referências. Mas eu acredito que vivemos um período de incríveis desafios e enorme aprendizado. E eu acho que isso vai ser um legado importante. Muito bem. E nessa nossa conversa aqui também tivemos muitos aprendizados. Queria te agradecer muito, Alberto, por esse bate-papo. É sempre muito bom te ouvir, aprender, trocar ideias sobre o ambiente empresarial relacionado especificamente aí ao setor de comércio e serviços. Antes de encerrar, queria ouvir aí um seu recado final para quem está nos ouvindo, empresários, líderes, lojistas que acompanham aí nosso podcast. Qual que é a sua mensagem final hoje? Olha, que eu acredito que processos como nós estamos vivendo hoje assustam, mas são um enorme privilégio. Tem duas formas da gente encarar o que está acontecendo no mundo dos negócios hoje, particularmente no varejo, né? Um é se apavorar e se acovardar, e o outro é se apaixonar e se atirar. Eu prefiro o segundo. Eu acredito que estar no negócio de varejo, ligado ao varejo, numa fase e numa época como a que nós estamos vivendo hoje, que é a maior transformação estrutural da história desse negócio, é um enorme privilégio e oportunidade de aprendizado. Então, eu gosto sempre de olhar as coisas na perspectiva das oportunidades e do aprendizado, por maiores que sejam os desafios. Então, eu acho que é isso que eu ia deixar aí como talvez uma inspiração. Mas obrigado aí a você também, Daniel, pelo convite, CNDL, e a todos os ouvintes. Um grande abraço. Obrigado, um grande abraço, Alberto. Bom, os desafios e as tendências no varejo não se esgotam aqui. Em breve teremos novos convidados para discutir esses e outros temas relevantes ao setor empresarial brasileiro. Eu fico por aqui, mas eu te espero no próximo episódio do Varejo SA Podcast. Um abraço e até lá! Este foi o Varejo SA Podcast. Quer conferir mais conteúdos para o crescimento do seu negócio? Acesse varejosa.org.br. Acompanhe também as redes sociais da CNDL. Estamos no Facebook, Instagram e Twitter. Procure pelo @Sistema CNDL. No YouTube, o nosso canal é o CNDL Brasil. Se você gostou do episódio de hoje, compartilhe com seus amigos e marque o conteúdo com a hashtag VarejoSA e o @Sistema CNDL. A sua opinião é muito importante para nós. Mande sugestões para o e-mail varejosa@cndl.org.br. A sonorização e montagem é de Gabriel Laier. A vinheta tem participação de Lucas Mustafa. O roteiro é de Fernanda Peregrino. A apresentação de Daniel Sakamoto. A coordenação de comunicação da CNDL é de Rafaela Paulino.